Deixa eu agradecer já a patroa tá aqui comigo. Azar! Isso que é verdade. Obrigado, patroa, por estar sempre me auxiliando. E você já viu, não se bobeie. Vá ali e já dê seu like ali. Eu não Entende? sei mais nada. Que o vídeo é interessante hoje. Que o vídeo é interessante. Antes de mais nada, vá ali e se inscreva no canal. Mas então, gurizada, tudo tranquilo. No vídeo de hoje, né, como você viu no título, né, cara, técnica a cereja do bolo. Essa foi uma coisa, cara, que eu aprendi ao longo dos anos com a minha experiência e eu tento ensinar isso para os meus alunos. Por quê, cara? Vou tentar resumir um pouco da minha história tocando, né? Como eu já comentei várias vezes, eu comecei tocando com o meu pai e a gente tocava sertanejo, música gaúcha, aquela coisa toda. E o meu pai, eu acho que por pensar que eu estava desenvolvendo, que eu deveria tentar usar tudo que eu estava aprendendo, né, cara? Então eu tocava sertanejo fazendo tap, paletada pra caramba, entendeu? Eu tentava usar tudo que me vinha na telha. Só que daí, quando eu tinha aí meus 16, 17 anos, eu fui tocar na noite com outras pessoas, comecei a dar aula em algumas escolas, entende? Dava aula para os meus amigos, comecei a dar aula numa escola e assim foi indo. E o que acontece, cara? Eu comecei a estudar muita técnica, né? Por quê? Porque, cara, eu era, né, um pré-adolescente indo para a vida adulta, mas eu me impressionava muito, né, com os vídeos do Paul Gilbert, com os vídeos do Ed Van Halen, com o Buckethead, com o John Petrucci, né, grandes guitarristas que eu acompanho até hoje, mas eu me impressionava muito e eu almejava, cara, eu preciso tocar desse jeito. Eu garanto que muitos de vocês que estão assistindo, se não estão nessa fase, já passaram por essa fase. Cara, eu preciso tocar assim também, né? Até tem uma passagem engraçada que eu conto para os meus alunos, que é a primeira vez que eu escutei Van Halen, que o meu professor mostrou para mim, assim, nunca tinha escutado, e ele mostrou Eruption. Eu falei assim, porra, cara, vou querer tocar assim também, né? Pensei comigo, né? Mas aí é que tá, né, cara? Eu me impressionava muito, eu queria muito chegar naquele ponto daquela técnica. E aí o que acontece, cara? Aonde é um fator interessante que eu comento com os meus alunos. A respeito de técnica, eu sempre vivi excessos. Em que ponto que eu quero chegar? A primeira técnica que eu quis desenvolver foi a técnica da paletada, principalmente influenciado pelo Paul Gilbert, que eu já comentei várias vezes dele aqui no canal, né? Principalmente por causa da pegada, das músicas, da habilidade de salto de corda. Cara, o cara é gênio, né? E eu sei que eu comecei a treinar muito isso, esses exercícios que até inclusive o próprio Paul Gilbert ensinava. Né? Salto de corda. Essas, né? Saltos de corda e tudo mais, né? E aí, o que acontece? Eu estudei tanto isso e queria tanto desenvolver essa ideia que eu fui prestando atenção em todos os detalhes, cara, diminuindo o drive, usando paleta mais molinha, igual o Paul Gilbert usava, entende? Só que quando eu percebi, um dos estilos que eu mais tocava, que trabalhava tocando, era o sertanejo. Quando eu percebi, eu estava tocando lá aqueles rock and rollzinho do Edson Hudson. Como é que é? Elas me fazem. Lembra dessas músicas, patrão? Sabe? Era um rock and rollzinho, chegava na hora do solo, o Alexandrão quase voava, entendeu? Cara, era muita paletada. Um dia, eu mesmo, tipo, cara, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Eu tô tocando sertanejo, cara. O que eu tô fazendo, sabe? E assim, eu percebi que os companheiros estavam tudo tipo, nossa, Alexandre, calma, onde é que você tá indo? Né? Então, eu sei que foi aonde eu dei um passo para trás. Pensei, opa, peraí. Uma das primeiras providências que eu tomei, eu acho que até é por isso que eu não senti tanta dificuldade, por exemplo, para tirar as coisas do Rich Kotzen quando ele parou de tocar com paleta, foi o quê? Tocava com paleta, mas chegava na hora do solo, eu escondia a paleta e comecei a fazer os solos sem paleta. Entende? Então, assim, eu fui totalmente ao contrário. Então, eu percebi que eu estava vivendo um excesso daquela técnica, dei um passo para trás. Muito bem. A segunda técnica que eu quis aprender de verdade foi o tapping, né? Como eu já falei, por causa, principalmente, do Ed Van Halen. Né? Quem que não curte? Né? Quem que não acha legal isso, né? E aí, cara, eu sei que eu fui aprendendo, por exemplo, abordagens do Ed Van Halen, do Steve Vai, né? Que até eu já comentei aqui no canal.
Né? A ideia de usar o dedo médio. Frases, por exemplo, do Paul Gilbert também. Né? Que são frases bem legais, né? Usando o tapping. Só que aí um dia eu assisti um workshop aqui na escola que eu dava aula do Marcinho Eiras, né? Bom, todo mundo conhece o Marcinho Eiras, o cara é uma figura. E, cara, ele é um dos representantes nacionais aí da ideia do two hands, de usar as duas mãos para tocar, né? De tocar esses temas como, por exemplo... Essa ideia de tocar two hands, né? E eu sei que eu cheguei para ele estava passando o som, e eu me lembro de perguntar para ele, cara, me conta uma coisa, qual que é a mágica dessa brincadeira aí, tchê, né? Perguntei para ele, ele falou, não, na verdade não tem, cara, na verdade eu pratiquei muito, né? Comecei a brincar com isso, comecei a praticar muito e, cara, tô aí, tô tocando. E foi aonde ele me despertou o seguinte, cara, e eu acho que esse aqui é um dos pontos altos desse vídeo. Cara, se alguém faz, foi o que eu pensei assim, cara, ele tem 10 dedos igual eu, o que ele fez foi praticar mais do que eu, então o que eu preciso é praticar. Basicamente é isso. E isso é uma coisa que eu repito muito para os meus alunos hoje em dia. Entende? Cara, se você vê alguém com uma técnica apuradíssima, que você vê assim, cara, o cara toca demais, cara. Acredite, você também é capaz, porque você tem 10 dedos, você tem um raciocínio, você pode estudar, pode praticar e pode chegar nesse ponto. E nisso eu posso te ajudar. Por quê? Porque a gente tem um curso. Cara, chama no WhatsApp aqui, que a gente explica para você. Se eu não explicar, essa moça, coisa mais linda, ela vai te responder com um áudio ainda. Cara, você precisa ver o áudio que a Raquel manda. Boa tarde, meu nome é Raquel, sou esposa do Alexandre. Ó, eu falo para ela que às vezes eu tenho vontade de eu perguntar, viu, quanto que é o curso? Só para escutar. Mas então, né, isso eu posso te ajudar. Mas voltando a falar, eu falo assim, cara, se você vê qualquer guitarrista tocando e vê ele tocando legal e tal, acredite, a única coisa que ele tem a mais do que você são horas de estudo e experiência. É só isso. E isso é uma coisa que você também pode conseguir. E acredite, isso é verdade. Entende? Então eu vi o Marcinho Eiras, fui lá e comecei a treinar. Exercício cromático com a mão direita. Os alunos chegavam e eu estava lá. Comecei a treinar frases, né, com a questão do two hands e tudo mais, e comecei a estudar sério isso, estudar sério, né, do Kiko Loureiro. Opa! Né? Comecei a estudar bastante sério isso, e comecei a estudar sério, e lembrando qual era o estilo que eu mais tocava, patroa? Sertanejo? Sertanejo. Quando eu vi, eu tava tocando o mesmo Edson Hudson e fazendo... colocando aquele... Quando eu vi, eu tava fazendo esse tipo de coisa, tocando sertanejo, e foi onde eu... Nossa, velho, onde é que você tá indo? Que desvaio. Dei um passo para trás de novo. Entende? Então, assim, aonde eu quero chegar? É importante que vocês aprendam, é basicamente essa frase. A técnica, qualquer tipo de técnica, seja ela qual for, ela precisa ser uma ferramenta dentro da música que você vai estar tocando. Entende? Você não pode usar a música como uma ferramenta para desenvolver a tua técnica. É importante você pensar dessa forma. E pensando nesse conceito, nessa abordagem, tem um lance que eu trabalho dentro do meu curso, tem uma fase ali do meu curso que eu acho bastante interessante, principalmente usando pentatônicas. Essa que é uma dica extra desse vídeo. Que é o quê? Eu falo para os meus alunos assim, ó, cara, dentre a ideia de você evitar usar pentatônica em estilos que normalmente você já escuta pentatônica, como blues, country, rock ou coisa do tipo, né? Ou seja, você vai trabalhar com uma ideia onde você vai pegar, por exemplo, um MPB lá, ó. Né? Por exemplo, eu gravei aqui o looping, né? Além de você evitar usar pentatônica em estilos característicos, uma das coisas que eu falo para eles evitarem é aqui, ó. Cara, não dê bend. Todo mundo fala a mesma coisa. Pô, Alexandre, como é que eu vou usar pentablues sem dar um bend, cara? Como é que eu vou fazer isso? Viu? Não use bend, tente criar alternativas sem usar essa técnica. Deixe ela para o final, como se fosse a cereja do bolo que você viu na nossa thumbnail aqui, que eu escrevi, técnica cereja do bolo. Entende? Porque olha o que acontece. Veja quando eu deixo o bend para o final das frases,
não pro final das frases, mas assim, passo um longo tempo sem fazer. Quando eu coloco, ele entra como se fosse assim um... Nossa, cara, ele... Pá, que coisa bem séria, né? Olha lá, ó. Pentablues, primeiro modo. De repente você... né? Ela entra como se fosse justamente o ponto ápice da música, né? Ela entra assim como se fosse... Nossa, ali é onde entrou aquele bend... Era ali, era ali. A mesma coisa, você pode pensar isso a respeito de paletada, de tapping, de paletada híbrida, de ligado, entende? Pode perceber, os guitarristas, principalmente os shareds, né? Claro, todos eles tocam muito rápido na grande maioria das vezes, entende? Mas sempre a frase parece que entra no lugar certo, você já percebeu isso? Aquela técnica entra onde tinha que entrar, você olha assim, você... Barbaridade, mas era ali mesmo, né? Como é que pode? Então, pense nisso, gurizada. Até inclusive vai rolar um vídeo aqui no canal sobre uma técnica que eu estudo muito, sabe por quê? Porque eu não uso ela, entende? Mas isso é um tema para um próximo episódio. Se inscreve no nosso canal, deixa seu like, diz aí nos comentários o que você falou. Patroa, ergueu o dedo aqui? Quer estudar comigo? Que eu quero. Você vai dar o... Muito bem, para você que quer estudar comigo, né, gurizada, o telefone de contato está aparecendo aqui, é só chamar no WhatsApp que a gente explica para você como é que funciona, tá bom? E é isso aí, gurizada, vamos terminar fazendo um sonzinho aqui, né? Tá rolando aqui um... Gravei um tema aqui, lembrando o João Bosco, né? É isso aí, gurizada. Aquele abraço.